Muitos falam sobre a crise de 1929, mas você sabia que antes dessa grande crise, tivemos uma outra crise nos Estados Unidos que antecedeu a crise da superprodução? Fique aqui comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo e é uma honra para mim recebê-lo aqui no meu canal. Peço, se você chegou a primeira vez, nos ajude a chegar aí a 100 mil inscritos, faça parte dessa grande família. Toda segunda-feira tem vídeo novo, também dá uma olhada no canal, temos inúmeros vídeos, simulados, paródias, tudo feito com amor para ajudar você, seja aluno ou professor de geografia ou pedagogia. Então vamos falar diretamente ao assunto sobre essa crise. Peço que você coloque o nome da cidade que você é, se você é aluno e se você é professor, sugira aí algum vídeo que a gente possa gravar para te ajudar também. Esse é o meu grande objetivo. Nós vamos começar o vídeo falando da crise de 1920. Começa ali sim, no início da década de 20. Para contextualizar para você, temos que recapitular o que estava acontecendo nos Estados Unidos. É nesse período, pós Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos vai começar a emergir, se destacar mundialmente como uma nação aí desenvolvida. A indústria, ela modernizando, o surgimento, a produção aumentando, enquanto lá na Europa, palco da Primeira Guerra, nós tivemos uma estagnação econômica, a crise econômica, ela foi palco, as indústrias pararam, o consumo diminuiu. E assim a indústria dos Estados Unidos, ela foi crescendo, ela foi se modernizando e ela foi assim, obviamente, ganhando cada vez mais mercado. A produção foi aumentando, só que de fato o consumo não foi suficiente. Isso aconteceu por quê? Nesse momento histórico dos Estados Unidos, o modelo, o sistema político-econômico que comandava é o sistema liberalista, o liberalismo, que é um modelo que defende a não intervenção do Estado na economia. Esse modelo, que vai começar lá no século XVII para o século XVIII, ele tem a lógica do Estado não intervir na economia e foi um movimento criado por uma pequena classe burguesa, conhecido como a Revolução Burguesa. Os burgueses, lutando contra o poder totalitário da monarquia, vão se revoltar. Obviamente que essa pequena burguesia, ela vai dominar os meios de produção, tendo assim grande parte do seu lucro na exploração da mão de obra dos trabalhadores. Os trabalhadores, obviamente, não tinham grande poder de compra, a indústria produzia, mas eles não conseguiam consumir, não conseguiam então equilibrar, havendo assim um grande desequilíbrio econômico. É ali de fato que vai ser o início, o começo dessa crise de 20, que vai potencializar depois a crise de 29. Não havendo esse consumo interno, obviamente que a Europa, nesse processo de reconstrução, também não tinha assim um grande poder de compra. A Europa, nesse momento, também vai sofrer muito com a emigração. A fuga de europeus para várias regiões do mundo, inclusive para o Brasil, inclusive para os próprios Estados Unidos, faz também que nesse processo ali o comércio, a ligação comercial entre Estados Unidos e Europa, um outro grande potencial econômico, passe por dificuldades. Essa relação vai acabar estremecendo e fragilizando, então, a economia e o poder de exportação dos Estados Unidos. E claro que nesse processo, nesse desequilíbrio, nessa relação de produção e consumo, vai gerar o fechamento de inúmeras indústrias nos Estados Unidos, consequentemente, desemprego. Então você pode estar se perguntando de fato quais são aí os principais fatores para essa grande crise no começo da década de 1920. O primeiro, sim, relacionado à superprodução. A indústria dos Estados Unidos, ela concentrou a sua produção visando abastecer o comércio europeu, que as indústrias europeias estavam paradas, porque serviu como palco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas nós vamos focar na Primeira Guerra Mundial. Então isso, a indústria começou a produzir visando esse comércio. Quando nós temos, obviamente, o fim da guerra, os produtos estavam em excesso. O consumo dentro do país, ele acabava não sendo suficiente, gerando assim um desequilíbrio entre produção e consumo. Um segundo fator está relacionado à agropecuária, os produtos agrícolas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sim, é um grande produtor, na verdade é o maior exportador de alimento do mundo. Os Estados Unidos, no período da Primeira Guerra Mundial,
produzia grande parte desses alimentos e exportava muito para a Europa e para outras nações. Com o fim da guerra, a produção de alimentos bem elevada, né, e o excesso de produtos agrícolas sendo um bem de consumo não durável, né, tem necessidade de consumir rapidamente, faz com que o preço dos produtos agrícolas, desses produtos primários, eles despenquem, dando assim diretamente a economia rural, a economia do setor primário estadunidense. Associado a isso, grande parte da indústria dos Estados Unidos estava focada em fornecer armas. A indústria bélica cresce muito. Com o fim, né, da Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que readaptar essa indústria bélica para outros setores industriais e também repatriar os soldados estadunidenses e poderes incorporá-lo como força produtiva e também diretamente ligados ao mercado consumidor. Os Estados Unidos, então, começam a enfrentar um outro desafio, a inflação. E para poder controlar a inflação, ele vai começar a tentar fazer uma reforma monetária, dentre elas, elevar as taxas de juros e também dificultar o crédito, dificultando, então, que as indústrias conseguissem fazer financiamentos para expandir os seus negócios, tentando evitar a crise que assolava a cada dia. Esses fatores vão aumentar o desemprego, diminuir o poder de compra, diminuir o consumo e, obviamente, a crise se instaura no país. A solução, então, seria a implementação de um novo modelo que fosse contrário ao liberalismo. A opção seria o keynesianismo, que nesse primeiro momento ele não é aplicado. Mesmo não adotando de fato todo o segmento do keynesianismo, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos vai fazer algumas reformas importantes para tentar sair dessa crise. Primeiro, ele começa a fazer uma política de apoiar os agricultores, o que a gente conhece como subsídio, um dinheiro que é aplicado para os agricultores, assim facilitando que eles produzissem e conseguissem investir na melhoria da produção, no aumento da produção e conseguissem ter preços mais competitivos no mercado mundial. O segundo fator, há uma redução das taxas de juros. Isso faz com que, obviamente, os Estados Unidos, né, a população consiga, sim, gerar crédito e aumentar o consumo. E o terceiro fator, há sim um investimento, uma ligação entre as universidades, né, criando tecnologia, esse investimento ligado à educação, que vai gerar uma pequena modernização da indústria, dando assim um fôlego para evitar uma crise maior, o que não vai ser suficiente, porque a gente conhece a história e agora, de fato, no final da década de 1920, vem a crise de 1929. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Peço que você, se você curtiu, deixa ali o like, comente aqui, né? E também inscreva-se no canal. Segunda-feira que vem tem um vídeo novo para você e a gente vai procurar aí atender todas as demandas, todos os pedidos. Então eu espero que você tenha gostado e que volte aqui e nos ajude a chegar em breve aí a 100 mil inscritos. Até o próximo vídeo com uma nova dica, uma nova aula aí para você. Até já!